Bom dia, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. Eu não consigo perdoar. Você já ouviu alguém falando isso ou você mesmo já falou uma, duas, três vezes ao longo da sua vida? Essa expressão, eu não consigo perdoar, ela revela um grau de aproximação de pessoas que fizeram algo com você. É o nível também, ela revela o nível de ofensa, uma traição, uma injustiça, um engano. Então ela está dizendo assim, ó, o que eu passei foi terrível, foi uma dor muito grande. Eu não consigo perdoar. Uma falsidade. E quando nós usamos essa expressão, eu não consigo perdoar, alguns de nós estamos sendo verdadeiros, estamos dizendo, estamos sendo honestos, estamos dizendo, olha, eu não consigo, eu não estou conseguindo perdoar. Mas, como cristão, será que essa expressão está correta? Porque você pode estar sendo verdadeiro em dizer as suas emoções, como é que ele está ferido, está machucado. Mas, como cristão, essa expressão está correta? Será que nós não conseguimos perdoar? Eu quero contar para vocês um exemplo que eu vivi e aprendi alguns anos atrás com o Senhor, depois de ser traída, enganada, injustiçada por pessoas muito próximas. Tendo conhecimento da palavra de que eu deveria perdoar meus ofensores, quando veio à tona, sentamos, conversamos e eu ali liberei perdão. E passou um tempo, quando eu tive a oportunidade de rever a pessoa que me fez, todo aquele sentimento, gente, de tristeza, de raiva veio. E eu lembro que eu fui para casa em oração e eu disse, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que perdoar as pessoas, que eu tenho que amar o meu inimigo. Senhor, eu não consigo perdoar. Veio tudo de novo, Senhor, está aqui a tristeza no meu coração. Eu não consigo perdoar. E o Senhor me respondeu com uma pergunta. E aquilo ali foi libertador, abriu o meu entendimento a respeito de perdão. E o Senhor disse, você não consegue ou você não quer. Até ali eu não sabia diferenciar entre não querer e não poder. Porque na minha cabecinha eu não posso, eu não consigo perdoar. E o Senhor foi mais profundo dizendo que esse eu não consigo perdoar, na verdade, era uma arma de defesa que eu tinha contra aquelas pessoas. Eu não ia fazer o mesmo com elas. Então, a única forma, inconsciente, eu estava dizendo assim, eu vou me defender. Eu não permito que vocês venham mais me machucar, me ferir. Eu não vou liberar perdão para você. Eu não consigo perdoar. Porque por meio de Cristo, nós podemos todas as coisas. Louvado seja Deus. E ele mostra que ali era a minha arma de defesa que eu tinha. E eu louvo a Deus que naquele dia o Espírito de Deus me fez me quebrantar diante do Senhor. E eu disse, Senhor, eu entrego todas as minhas armas de defesa diante da tua presença. Quando nós liberamos perdão, nós estamos entregando nossas armas de defesa, aquele desejo de vingança, aquele medo, aquela de ser ferido novamente, a raiva, a angústia, a vergonha, porque algumas ofensas traz vergonha. Uma esposa que foi traída, um esposo que foi traído, uma pessoa que na empresa foi caluniado. Isso traz vergonha. O perdão é nós colocar diante do Senhor essas armas e deixar Ele como Deus, como Senhor, como advogado, defender as nossas causas. E a primeira pessoa a ser beneficiada quando nós liberamos perdão é aquela pessoa que liberou perdão. Depois o outro, infelizmente alguns não vão desfrutar, aproveitar do benefício do perdão. Mas não cabe a mim, a você, o que o outro vai fazer? Ele vai respeitar, ele vai valorizar, que é uma das coisas que quando eu digo que eu não consigo, na verdade eu estou com medo. Eu vou liberar o perdão para o outro e ele vai repetir. Se aquela pessoa ela não entendeu a ofensa que ela fez, independente de você perdoar ou não, ela vai continuar fazendo, machucando, traindo, enganando as pessoas. Senão você, outros lá na frente. E uma coisa que também é libertador entender que perdão não é um sentimento, é um mandamento. Apesar de nosso sentimento estar ferido, mas a ordem do Senhor é obedecer a Ele. E quando nós obedecemos, liberamos perdão, estamos obedecendo ao Senhor, o poder de Deus se manifesta. Louvado seja Deus. E aquilo que eu não podia começa a fluir de uma forma extraordinária. Nós não podemos desconsiderar o perdão na nossa vida. Não podemos. Uma coisa que eu acho muito interessante lá em Marcos, capítulo 11, 25 e 26, é tão sério essa questão
E quando diz que quando eu estiver orando e eu tiver algo contra alguém, eu devo perdoar ela, assim como o Pai perdoou. Às vezes, eu acredito que nós não expressamos perdão para as pessoas porque nós esquecemos ou nós não entendemos o perdão de Deus, porque ele é um reflexo. Ele diz isso, o Pai Celestial, assim para que também o Pai perdoe os vossos pecados. Se vocês não perdoarem, também o Pai não vai perdoar os vossos pecados. Então, às vezes, eu esqueci ou não entendi o que Deus fez por mim. E aí eu uso a métrica, né? Olha, fez isso comigo, eu não vou perdoar. Então, que nós possamos entender que quando eu digo eu não consigo, na verdade, eu estou dizendo eu não quero perdoar fulano. Eu não quero ser machucada de novo. Eu não quero que fulano faça isso comigo de novo. Que aí já é outra coisa de entender a respeito, né? A gente poderia considerar como mitos do perdão. Existe perdão que você vai conviver com a pessoa novamente. Existe. Você vai caminhar com ela. Haverá perdão que não haverá, você vai perdoar, você vai estar em paz, mas às vezes não dá mais para caminhar junto. Às vezes até o outro não quer caminhar mais, mas eu preciso liberar esse perdão. Louvado seja Deus. Confiar nos conselhos do Senhor a respeito do perdão. Perdoe, ame o teu inimigo, porque é libertador. E eu não preciso me defender nessa causa. Deixe Deus defender você. Confie que o Senhor vai fazer o melhor por você. E quando eu libero perdão também, eu estou justamente revelando essa identidade de filha, de filho. Eu venho de uma casa que gera perdão, eu sou fruto de um perdão. Ah, mas o que fulano fez comigo é pior, é doloroso. O Senhor sabe as dores que as ofensas causam. E outra visão que a gente tem, eu vou falar da minha experiência. Eu achava que era injusto uma pessoa que traiu, que enganou, e eu, que sou a vítima, liberar perdão para ela. Perdoe os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Senhor, como é que pode? A pessoa traiu, enganou, e tu pede para perdoar essa pessoa? E aí o Senhor responde. Eu fiz uma vez essa pergunta. E o Senhor disse, filha, quem fere, quem machuca, quem trai está doente. É por isso que eu peço aos meus filhos que perdoem essas pessoas, orem por elas. Então uma pessoa quando fere a gente, quando trai, ela não está bem não, porque uma pessoa bem, uma pessoa que caminha no amor de Deus, ela não sai ferindo, machucando, traindo. E se porventura ela ferir, ela volta e restitui, ela pede perdão. Quantas pessoas já nos feriram e foram embora e nunca voltaram para pedir perdão? Você já parou para pensar quantas ofensas você já sofreu na vida e quem fez isso contigo nunca voltou? E que isso também é fundamental dentro do perdão. Perdoe, porque algumas pessoas nunca vão voltar. Mas você precisa estar em paz, eu preciso estar em paz. Então, por meio de Cristo, queridos, nós podemos todas as coisas. Que nós possamos nesse dia chamado hoje pegar todas as nossas armas de defesa, de eu não posso, eu não consigo, e colocar diante do Senhor e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E depois dessa oração que eu fiz com o Senhor, coloquei e disse, eu entrego minhas armas diante de ti. Passa-se um dia, eu vejo a pessoa novamente que me ofendeu. E veio o sentimento. E eu lembro que naquela hora, louvado seja Deus, o Espírito do Senhor me fez lembrar. Está perdoado. Essa foi a minha resposta àquele sentimento. Está perdoado, ponto. Aleluia, glória a Deus, está perdoado. Essa foi a minha resposta àquele sentimento que veio novamente, de querer trazer de novo. Eu já coloquei minhas armas de defesa na mão do Senhor, louvado seja Deus. Que nesse dia chamado hoje, eu e você, porque enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos ser ofendidos, as pessoas vão nos ofender, as pessoas vão decepcionar, assim como eu e você podemos decepcionar as pessoas. Que eu e você possa dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor está ordenando perdão, eu vou perdoar. Tem uma história de uma missionária, alguns anos atrás, que na guerra um dos soldados violentaram a irmã dela e matou. E muitos anos depois ela estava numa conferência, estava ministrando e quando ela estava falando, um homem entra e pede perdão, chega para ela e pede perdão e diz, eu sou o soldado que matei a sua irmã.
E ele conta que ele aceitou a Jesus e tudo. Ela disse que quando ouviu aquilo, a carne dela estremeceu. E ela disse, eu não consigo. E ela disse que o Senhor disse, por mim, perdoe esse homem. Louvado seja Deus. Então, pelo Senhor também, pela minha vida, pela minha comunhão com Deus, porque quando eu não perdoo, não serei perdoada. E ela disse que quando olhou para aquele homem, estendeu a mão e disse, meu irmão, você está perdoada. Ela disse que ela, como se a graça de Deus a abraçou. Derramou-se sobre ela esse amor extraordinário que já está derramado no nosso coração. Ela foi transbordou de amor no coração daquela mulher. Queridos, que nós possamos contar com esse amor cuidadoso hoje. Não protele o perdão. Libere perdão. Viva em paz. Não viva naquela questão, né? O Pedro faz a pergunta ao Senhor, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar? Até 7 vezes? Então, às vezes, eu e você estamos com a métrica. Estamos lá com a fita, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, não perdoo mais. Às vezes não é a mesma pessoa, são outras pessoas. E ele digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, amplia aí a tua régua. Louvado seja Deus. E eu digo para você, somente a graça de Deus nos dará graça para ampliar. Vamos imaginar que você tem aí uma régua de 10 centímetros. Você vai usar aí, ampliar aí 70, né? E depois mais 70. Perdão não é brincadeira. Perdão libera perdão, o perdão liberta, traz graça sobre a vida daquele que faz isso e do que vai receber. Não se preocupe se o outro não vai querer desfrutar do seu perdão. Algumas pessoas fazem isso, sabem valorizar, outras não. Mas coloque na sua mente, eu preciso viver em paz. E o perdão é um agente libertador. O perdão é uma pá que limpa as impurezas, as ofensas, as amarguras que respingaram em nós, porque alguém fez algo contra nós. Perdoar é obedecer ao nosso Deus. Perdoar é um reflexo do conhecimento de quanto nós fomos perdoados pelo Senhor. Perdoar é entregar nossas armas de defesa ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada por tua graça, por tua bondade e obrigada por teu perdão. Obrigado porque a tua palavra nos orienta a trilhar o caminho do perdão. Nós queremos colocar todas as pessoas que no dia de hoje dizem eu não consigo perdoar. E o que elas sofreram é grande, é terrível, é doloroso. Mas quando tu nos pede para perdoar, tu não pede a respeito da quantidade ou o que foi feito com a gente, mas a obediência. E nós contamos com a tua graça hoje para te obedecer, a trilhar o caminho da obediência e o do perdão. Nessa manhã chamada hoje, nós entregamos todas as nossas armas de defesa diante de ti. A defesa de tentar nos proteger para que o outro não venha ferir novamente e machucar. Tu és nosso protetor. Tu és aquele que nos protege, que nos guarda. Tu és a rocha mais alta a qual o inimigo não pode nos alcançar. Tu és a nossa fortaleza, tu nos abraça. Nós estamos debaixo das tuas asas. E o inimigo, com as suas setas malignas, através da ofensa, da injustiça, da traição, não pode nos atingir. Nesse dia chamado hoje, nós escolhemos obedecer ao Senhor. Nós escolhemos perdoar os nossos ofensores. Nós escolhemos orar por eles para que o Senhor os alcance, que a graça alcance essas vidas e nos alcance cada dia para ser homens e mulheres livres e viver em paz para a glória e honra do teu santo nome. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu desejo um dia precioso, um dia libertador, um dia de graça, um dia em que você é testemunha de que vale a pena colocar a tua arma de defesa diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A Bíblia diz, querido, que quando os flecheiros flechavam José, ele era cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o pastor de Israel. Quantas ofensas José sofreu, mas ele era protegido pelo Senhor. Deixe Deus lhe proteger. O Senhor sabe como e quando guardar e proteger os seus. Seja testemunha desse amor cuidadoso e entregue todas as armas diante daquele que sabe defender os seus. Deus abençoe e até a próxima reflexão.